diante de um assunto muito importante. Tratamos disso ontem, abrimos aqui na nossa primeira meia hora juntos, falando também dessa tramitação em regime de urgência, já aprovada lá na Câmara dos Deputados, do projeto que equipara a mulher que vier a fazer um aborto, mesmo numa situação de estupro ou de risco de vida, a um homicida, a um assassino. E nós temos uma entrevistada que vai falar com a gente agora, é a Débora Diniz, antropóloga, referência nesse assunto, no debate de igualdade de gênero e também no combate a essas barbaridades que a gente tem que noticiar, porque é muito grave. Então, eu quero primeiro te agradecer, Débora, por estar aqui entre nós, para a gente conversar de um assunto que é tão sério. Eu queria começar colocando um ponto. Ontem eu falei aqui com os nossos telespectadores e ouvintes sobre a situação de uma mulher ou de uma jovem que vítima de estupro. Se a investigação se demora para comprovar esse estupro e passa das 22 semanas, a mulher vítima de estupro pode levar decidindo pelo aborto, pode levar uma pena maior, muito maior, que a do próprio estuprador. E agora eu queria colocar um outro ponto para que as pessoas consigam pensar na gravidade disso. Uma grávida que ao longo da gestação parece que vai tudo bem. E de repente, ela descobre que a gestação passa a representar um risco de vida para ela. Essa mulher, se a lei continuar do jeito que está seguindo lá, ela vai ter que escolher entre ou morrer, ou correr o risco de morrer, ou de ser presa. Porque a gravidez que vai representar um risco para essa mulher, essa mulher não pode ser preservada, ela não vai ter nem a vida garantida, porque ela vai ter que se arriscar, ou então, se ela resolver fazer o aborto, ela pode ser julgada e condenada por homicídio. E me impressiona muito como que as pessoas não conseguem refletir, se colocar no lugar das mulheres que podem viver essas situações. Então, eu queria que você colocasse aqui para a gente inicialmente o quão grave é levar esse assunto discutido nesse nível de irresponsabilidade. Você está certíssima ao dar exemplos, porque esse é um debate que parece que há uma desimaginação. Nós esquecemos que nós estamos falando de pessoas concretas. E é uma menininha concreta, é 9, 10, 11, 12, 13 anos, que diz a lei brasileira que é um estupro. A gravidez é resultante de estupro. Veja que nós estamos falando de um número assustador. Foram 75 mil casos de estupro no Brasil. Aqueles que conseguiram chegar à polícia, que conseguiram ser registrados. E desses, mais da metade são de menininhas com menos de 13 anos. Essas menininhas, elas são violentadas na casa, aonde o agressor é o pai, padrasto, irmão, vizinho. Então, por que a gravidez é avançada? Porque é o corpo dela explodindo essa dor e esse sofrimento, quando consegue se dizer, aqui tem alguém em intenso sofrimento, sofrendo violência. Então, quando estamos discutindo, como mostra a imagem, o que já é um momento em que nós falamos, mas como vamos falar de aborto em um momento tão avançado na gestação? É porque nós demoramos muito tempo para cuidar das vítimas. É porque nós falhamos em todas as fases que poderíamos ter identificado e cuidado dessa menininha antes. E essa mulher, que você dá bem o exemplo, de que se ela venha a ter uma doença que a coloca em risco de vida, ela vai deixar seus filhos ou órfãos, ou ela vai ser uma mãe presidiária por 20 anos. Porque esse projeto de lei é um projeto de lei que diz que o estuprador recebe 10 anos de cadeia. E a mulher que, para salvar a própria vida, ou a menininha para salvar a própria vida, valendo-se a analogia dos 20 anos, estamos falando de toda a existência. Ou seja, é assustador, né? Assustador. Agora, Débora, eu quero aproveitar, tem tantas questões que eu acho que a gente pode abordar, né? São tantos vieses, mas a gente vive num país, né, que tem na Constituição de que é um país laico. E muito se atrela à questão da religião para essa tomada de decisão, a própria questão política para essa tomada de decisão. Eu tenho uma percepção de que é uma mistura de tudo isso. Mas como fazer valer esse país laico na prática, né, quando a gente vê projetos como esse avançando? Sabe que eu sigo você. A população brasileira, ela é religiosa. As mulheres que fazem aborto também são religiosas. E elas são mulheres que são contra o aborto. Mas ela, em algum momento da vida, se vê diante da necessidade de um aborto. Por isso que, como disse o ministro Barroso em recente entrevista, conversa não é sobre quem é contra ou a favor. É quem precisa e o que é que nós vamos fazer para cuidar. E prisão não é cuidar. Prisão é levar para a clandestinidade. Mas como você bem perguntou,
A conversa não é sobre religião nesse momento. É uma disputa de braço política. De um lado contra o Supremo, porque foi o ministro Alexandre de Moraes que concedeu uma liminar cancelando uma resolução do Conselho Federal de Medicina. De outro lado, são os parlamentares testando as águas da lealdade do presidente Lula em um ano de eleições. No meio do caminho estão as mulheres e as meninas, naquilo que até mesmo, lembrem comigo, em uma situação de guerra, é chamada de crime contra a humanidade, que é um estupro. É considerado um crime de guerra o estupro. Então, nem aqui nós conseguimos cuidar das mulheres. Então, o ministro Silvio Almeida, ele usou uma palavra para dizer que nós estamos falando da materialização jurídica do ódio. É do ódio às meninas e às mulheres. Exatamente, bem pontuado, o estupro é considerado uma arma de guerra muitas vezes, né? E a gente está vendo isso agora, por exemplo, na faixa de Gaza, dos dois lados, na faixa de Gaza e do lado israelense também, quando o país foi atacado. Agora, o que eu acho que é uma discussão que é colocada num nível tão rasteiro, que as pessoas muitas vezes são pessoas que são justas, que querem seguir suas vidas diante das suas crenças, seguindo a sua religião, mas elas são levadas a uma confusão que é quase como, quando a gente vai discutir o aborto, é quase como se fôssemos obrigar as pessoas de determinada religião que elas façam aborto. Né? E não se trata disso. Não se trata da pessoa abrir mão da própria crença, abrir mão dos próprios, enfim, rituais e ideologias que tenham. Não é isso. É você simplesmente tratar isso fora da seara religiosa. E eu acho que essa tecla tem que ser muito esclarecida para todo mundo. Porque, de repente, a pessoa fala assim, não, mas agora todo mundo vai poder fazer aborto, então vai contra o que eu penso. Não, você vai poder continuar seguindo a sua fé, a sua religião, mas você não pode impor a sua fé e a sua religião a outra pessoa e tratar isso como se fosse uma questão religiosa que não é. E eu acho importante a gente entrar nesse ponto, porque a Débora citou um fato que a gente precisa considerar, a clandestinidade. A clandestinidade, ela também leva à morte, né? Você está falando ali de mulheres que vão a clínicas sem menor condição, sem qualquer tipo de atendimento, e esse é um ponto que a gente precisa também levar em consideração, né? E aí, de todas as faixas, mas especialmente aquelas mais pobres, né, Débora? Mas aí eu queria, junto com vocês, falar para quem está com dúvidas. Alguém que crê verdadeiramente que o aborto é errado, é legítimo. É legítimo pensar assim. Mas se você pensa que o aborto ele é tão errado ao ponto que ele não deve existir, não é criminalizando que se soluciona, é descriminalizando. E aí eu vou explicar por quê, porque parece uma surpresa. Quando o aborto é descriminalizado, nós conseguimos evitar que uma mulher precise fazer um aborto. Como? Com educação sexual, com acesso a métodos, identificando se ela sofre violência. Então, a descriminalização permite mecanismos de prevenção. Então, se você que nos escuta na conversa e diz, mas eu quero um mundo sem aborto, é descriminalizando, porque nós podemos prevenir o aborto. Débora, você tocou num ponto que eu estava pensando justamente nisso e queria que você pudesse explicar um pouco melhor sobre a importância desse assunto, sempre muito delicado, mas que por trás a gente precisa entender que é um assunto de saúde pública, né? Que ações que você considera importantes nesse sentido, né? Como é que isso na prática a gente pode exemplificar, como você falou, né, que os exemplos sempre trazem uma compreensão maior, né? E de que maneira você acha que essa questão ela pode ser atacada? Eu acho que nós temos que começar com as frases certas. Todas nós queremos viver em um mundo em que o aborto seja uma exceção. Todas nós queremos viver em um mundo que, quando as mulheres e as meninas precisarem fazer um aborto, elas não precisem morrer, elas não precisem adoecer, elas não precisem ter medo. Então, é no regime da exceção e do cuidado que nós vamos aprender com países onde o aborto é descriminalizado há 50 anos e não houve aumento de aborto. Houve, ao contrário, redução. E países que são também religiosos, como é o Brasil. Então, a fé das pessoas e a lei que cuida, ela não é inconciliável. Porque uma mulher de fé, ela pode, mesmo diante de uma situação dramática, como um estupro ou risco de vida, tomar a decisão por não interromper uma gestação. Mas o que nós estamos defendendo, e eu acho que qualquer pessoa razoável, é dizer, na necessidade
nós não vamos deixar uma menina ou uma mulher morrer, adoecer ou procurar métodos inseguros. Débora, eu estava lendo até que você já foi perseguida por conta disso, né? Eu ainda não moro no Brasil, desde o momento em que participei da ação que apresentou ao Supremo Tribunal Federal o pedido de descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas. A ação que chega agora ao Supremo Tribunal Federal, em que pede o cancelamento da norma injusta do Conselho Federal de Medicina, é da Clínica Jurídica da Universidade de Brasília, da qual eu coordeno. E Débora, só para a gente concluir, 23 segundos para aprovar a urgência ontem no Congresso. Nenhum número do projeto de lei foi lido. Como é de praxe, o nosso repórter Túlio Amâncio trouxe essa informação aqui para a gente. Agora falaram, vamos dar um prazinho a mais para discutir. Em vez de 2 semanas, 4 semanas. Ou seja, não há qualquer intenção de debater com profundidade, com tempo, esse assunto. Qual é a esperança? É reverter judicialmente ou você acha que ainda há um caminho via Congresso, ou é impossível? Os 23 segundos são um sinal da demonstração de força, só que eles não esperavam a repercussão da sociedade civil. São pessoas completamente diferentes que estão reagindo a dizer: aqui vocês passaram um limite nesse tema. Agora, a resposta judicial ela vem, se eles insistirem no uso dessa força bruta. Mas há eleições, né, gente, agora, e isso vai ser lembrado para todos os lados, sobre quem está votando contra as meninas, quem está votando contra as mulheres. Eu gostaria muito de ter uma resposta mais esperançosa a vocês, mas nós estamos falando de um parlamento onde se precisa votar, bons modos entre os parlamentares como uma regra de convivência. Então, o que dizer sobre cuidar de meninas e meninas pobres? Débora, eu quero te agradecer demais pela participação aqui no Entre Nós, antropóloga, estudiosa, referência no estudo da igualdade de gênero e na defesa de que esses assuntos sejam tratados com responsabilidade e não dessa forma absurda, né? Essa forma inaceitável que o Congresso trata esse assunto. Eu quero terminar dizendo que eu tenho a esperança de que quando a gente reúne mulheres para falar desse assunto, que a nossa voz, que a sua voz, Débora, e a voz de todos nós, chegue a mulheres que estão ouvindo a gente nesse momento. Independentemente da religião que elas sigam, independentemente das crenças que elas tenham, mas que elas entendam que como mulheres, nós temos que estar unidas para dizer que a gente não pode aceitar que mulheres em situação tão terrível como é um estupro, tão terrível como é uma gestação que coloca em risco a vida da mulher, como uma mãe que tem um bebê anencéfalo dentro da própria barriga, situações de uma fragilidade, de uma tristeza que essas pessoas enfrentam, de uma violência. Então, como mulheres, todas nós temos que nos unir para dizer, vocês não podem nos tratar como lixo, porque isso é tratar a mulher, é tratorar, é passar por cima de todas nós mulheres, independentemente da religião de cada uma e da condição de cada uma. Ignorar as escolhas. Eu acho que a gente tem que se unir para dizer, vamos juntas, defendendo o razoável, né? Não a barbárie. E é isso que a gente tentou fazer nessa entrevista. Eu te agradeço demais por ter falado com tanta serenidade de um assunto tão difícil, mas com tanta propriedade também na defesa de uma discussão honesta e correta sobre esse assunto. Parabéns pelo seu trabalho. A vocês também. Obrigada. 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 Abraço.